Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre os conflitos árabes israelenses. E para a gente entender um pouco sobre esses conflitos, é necessário que a gente entenda também um pouco sobre a história dos judeus na Palestina. Então nós iremos começar por aqui. Contexto histórico. Durante muito tempo, os judeus habitavam a região da Palestina. Porém, no século I, os judeus foram expulsos da Palestina pelo Império Romano, grande império da história antiga. E nesse período começa o que nós chamamos de diáspora hebraica, que é a dispersação dos judeus pelo mundo todo. Os judeus se espalhando pela Europa, pelo Mediterrâneo e por tantas partes do mundo. No século VIII, a Palestina está ocupada pelos árabes. Vale ressaltar que os judeus são praticantes do judaísmo e os árabes são praticantes do islamismo, ok? No século XIX, acontece o movimento sionista. O que é o movimento sionista? É o movimento que prega, é o movimento que defende o retorno dos judeus para a Palestina. Então aqui já dá para a gente entender o seguinte, que haverá um choque de realidade no encontro desses dois povos, os árabes e os judeus. Ou eles terão um acordo, ou eles terão um conflito. No século XIX, o movimento sionista começa, vai se intensificando e ganha força no século XX, porque no século XX acontece a Segunda Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial acontece o Holocausto. O Holocausto é o extermínio de mais de 6 milhões de judeus. Com isso, a sociedade mundial fica comovida, a ONU entra nesse contexto, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que tem como uma das suas principais funções manter as Nações Unidas, evitar a guerra, manter a paz entre nações, etc. Então a ONU ela vai propor a criação do Estado de Israel, dividindo a Palestina, dividindo o território da Palestina, onde 57% do território seria judeu e 43% seria palestino. Porém, os árabes não concordaram com esta divisão. E aí nós iremos ter os conflitos. E em 1948 acontece a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Israel ocupa 75% do território, o que antes seria 57%, agora é 75%. E isso causa mais indignação nos povos árabes. E a consequência disso é mais uma outra guerra. Em 1956 acontece a Guerra de Suez. Vale lembrar, ressaltar, que a Guerra de Suez está relacionada ao Canal de Suez, que hoje é um patrimônio da humanidade. A ideia, na época, do presidente do Egito, Gamal Nasser, era nacionalizar o Canal de Suez e retirando do Egito qualquer influência da França e da Inglaterra, sobretudo da Inglaterra, que tinha forte ligação com Israel. Vale ressaltar também que o Egito ele fica na África, porém eles são árabes. Então o Egito ataca Israel e com o apoio da França e da Inglaterra, Israel novamente sai vitorioso. Em 1967, acontece a Guerra dos 6 Dias. Israel toma o Sinai, toma a faixa de Gaza,
as colinas de Golã e a Cisjordânia. Nesse tempo, nesse período, os árabes estavam vivendo em assentamentos, foram obrigados a viverem em assentamentos, em condições muito precárias, porque aqueles territórios que ainda lhe restavam agora foram tomados pelos israelenses. E em 1968 acontece a Guerra do Yom Kippur. O Yom Kippur é um dia sagrado, é um dia festivo na tradição dos judeus. E neste dia de distração, onde os judeus estavam comemorando o dia do Yom Kippur, o Egito e a Síria armam um ataque surpresa e atacam Israel, que por sua vez sofrerão um revide dos Estados Unidos da América em apoio a Israel. E Israel sai vitorioso, fazendo assim com que cada vez mais o Egito e a Síria aumentem as suas diferenças com os Estados Unidos e fazendo também com que cada vez mais os Estados Unidos apoiem Israel. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.